Sejam todos bem-vindos. Fala galerinha, bom dia, estamos em mais uma aula de manutenção de sistemas. Da última vez nós falamos, encerramos o assunto sobre PMOC e começamos a iniciar os primeiros passos da manutenção, onde falamos da eliminação de ruído, né, essa atenção que é importante, estar atento, questão da importância da limpeza, né, falamos sobre a importância do PMOC, como preencher a lista, mas muito mais importante do que preencher essas listas, é necessário a gente saber os passos que nós devemos ter para fazer esses check-ups. Hoje nós vamos abordar os ajustes do termostato, a manutenção do compressor. Bom, então vamos estar atentos e se liga na aula. Antes de mais nada, pessoal, nós precisamos falar a respeito das ferramentas que nós vamos estar precisando adquirir ou que já tenhamos, mas para que possamos dar uma revisada de como elas funcionam, tá? Então, nesse vídeo a gente vai estar também analisando as ferramentas que um técnico de refrigeração é necessário para seu trabalho, tá bom? Uma das mais importantes para o mecânico de refrigeração é um conjunto de manifold, que é onde nós temos dois manômetros que medem a pressão de baixa do sistema, pressão de alta, e um conjunto com 3 mangueiras. Tá? Normalmente, quando você compra esse kit, já vem com o conjunto das 3 mangueiras. Você pode comprar separado também as mangueiras quando precisar substituir. São 3 cores, tá? Vermelha, amarela e azul. Azul é para ligar na linha de baixo, vermelha na linha de alta e amarela é serviço. Ou para você fazer um vácuo, ou para você colocar a carga de fluido refrigerante no equipamento que você está trabalhando. Outra ferramenta também primordial para os mecânicos de refrigeração é o termômetro Penta. Tá? O termômetro Penta é um termômetro que ele vem com 5 sensores. Tá? Nele você pode verificar várias temperaturas ao mesmo tempo, pode verificar diferenciais, por exemplo, a temperatura de insuflamento e retorno de um split, de um ar-condicionado de janela, pode verificar o superaquecimento sem ter a necessidade de ficar toda hora tirando o sensor e fazendo o cálculo. Ele mesmo já calcula esses diferenciais para vocês. Tá? Nós temos outro vídeo aí explicando como é que usa esse instrumento. Tá? Outro instrumento aí de suma importância para a área de refrigeração é o alicate amperímetro. Tá? Com ele você mede, dentre as principais funções dele, amperagem com a parte do alicate. Tá? Tensão, você tem 2 ponteiras que você conecta no instrumento e faz a medição de tensão contínua, tensão alternada. E também medição de resistência, continuidade. Tá? Muito importante aí. Mais para frente a gente vai ter um vídeo aí também explicando como é que faz os testes, como é que utiliza o instrumento direitinho. Tá? Outra ferramenta de suma importância para a área de refrigeração é a bomba de vácuo. Tá? Primordial, você precisa de ter uma bomba de vácuo, tá? Para fazer a desidratação do sistema. Esse é item obrigatório. Junto com a bomba de vácuo, você também precisa de ter um vacômetro, tá? Para medir o nível de vácuo. No sistema de refrigeração, não pode conter umidade. Então esse é o sistema que a gente usa para fazer o vácuo. Tá? Tem um outro vídeo aí no nosso canal que vai te explicar direitinho como faz o vácuo num sistema de refrigeração. Outra ferramenta importante aí para a área de refrigeração são as ferramentas para trabalho com tubos de cobre, tubo de alumínio. Tá? Uma delas é o kit flangeador alargador, tá? Onde você faz o flange, aquelas conexões do tubo onde entra a porca do split, né? Muito utilizado em split isso aqui. Ou bolsa, que é onde você faz a parte de solda, união de tubos de cobre. Na área de refrigeração domiciliar também, toda a área de refrigeração, tá? Para troca de compressores e tudo mais. Temos também o cortador,
tá? O cortador de tubos, de suma importância para a área de refrigeração, com o escareador aqui atrás. Tá? Essas são as ferramentas básicas que a gente está mostrando. Nós temos muitas outras ferramentas que podem substituir essas que são as mais básicas. Tá? Aqui nós temos o maçarico portátil. Tá? Esse é um maçarico muito bom. Ele tem um acendimento automático na hora que você vai fazer a parte de solda. Ele é feito para solda. Tá? Esse aqui é a ferramenta que você vai precisar ter também para fazer soldas, tá? Pequenas soldas, tubulações muito grossas, como de ar-condicionado central, splits maiores de 60 ou 90 mil, você vai precisar de um PPU, tá? Que é outra ferramenta que a gente vai mostrar mais para frente. Junto com esse, você usa esse refil, tá? Que aqui é um gás, você compra em qualquer loja de refrigeração, onde você solta essa tampinha aqui e conecta onde você solta a tampa e simplesmente conecta o maçarico. Esse você tem que deixar ele sempre todo aberto, tá? Ele tem que estar sempre todo aberto antes de espetar aqui. Espetou, só rosquear, bem simples. E aí, conforme você vai apertando a solda, conforme você aperta a rosca, ele vai abrindo a chama. E aí você começa a escutar o barulho do gás saindo. Começou a sair, você aperta o gatilho, já tem fogo aqui na ponta. Tá dando para ver direitinho, né? O fogo aqui na ponta. Conforme você aperta, ele vai aumentando a chama. Fechou tudo, acabou. Só desrosquear e guardar. Então, pessoal, dando início aqui ao termostato, né? O equipamento termostato. Ele é um dos componentes eletroeletrônicos que faz a correção, o ajuste, tá? Do nosso compressor através, tá? Do sensor de temperatura. O nosso termostato é um sensor de temperatura, da qual ele exerce um controle, né? Para que seja manipulado aí o compressor, o responsável por fazer o fluido ser bombeado no sistema, tá? Então, vamos estar atentos à explicação, tá? De como funciona e de como se faz esse ajuste, tá bom? Um abraço, vamos lá. Esse componente aqui, a função dele é qual? Controlar a temperatura interna de um refrigerador, ligando e desligando o compressor. Beleza, como que o termostato funciona? Na parte de trás dele tem esse fio, o nome dele é bulbo. Dentro desse bulbo contém um gás, o cloreto de metila. O procedimento de funcionamento é o princípio básico de pressão e temperatura. Quando aumenta a temperatura de um corpo, aumenta a sua pressão. Então tem um gás aqui dentro, quando aumenta a temperatura dele, ele aumenta a pressão. Ele exerce uma pressão no diafragma. Tem uma ilustração do lado aqui, você pode ver, tem um bulbo, que é essa parte aqui, fica conectado lá no evaporador, tem que estar bem fixado para sentir a temperatura interna do refrigerador. Quando a temperatura, ou seja, a temperatura ambiente é uma temperatura alta como uma geladeira. A temperatura está alta, a pressão que está nesse gás aqui dentro é uma pressão mais alta. Faz uma força maior, faz com que esse contato feche. Fechando esse contato, permite que a corrente elétrica ligue o compressor. O compressor ligando começa a refrigerar. Refrigerando diminui a temperatura. Quando a temperatura cai, aqui você tem uma regulagem, que faz força contrária a desse bulbo. Quando a temperatura diminui, a pressão desse bulbo aqui, desse gás, vai ser menor, a força dessa mola vai ser maior, fazendo com que esse contato abra. Abrir esse contato, desliga o compressor. Desligando o compressor, a temperatura começa a subir. Subindo a temperatura, a pressão aqui vai aumentar, a pressão vai ser maior que a pressão da mola, fecha de novo o contato e liga novamente o compressor. Normalmente, a diferença de temperatura entre liga e desliga, normalmente é regular de fábrica, de 4 graus. É o diferencial do termostato. Os termostatos digitais, a gente pode controlar, alterar esse diferencial. Mas normalmente, esses normais, a gente não mexe na regulagem dele, que é essa chave de fendas, esse parafusinho aqui. A gente não mexe nessa regulagem. Perfeito?
Bom, o teste desse componente, como que funciona? Repara que aqui tem dois contatos elétricos. Seriam esses dois aqui, ó, simbolizando daqui, e são esses dois aqui. Então, normalmente a temperatura ambiente é uma temperatura alta. Ele vai dar continuidade. Lembrando que tem esse dial, você tem que girar no sentido horário, que alguns modelos têm a posição desligada. Você gira no sentido horário, ele vai ter que dar continuidade. Você pega seu instrumento multímetro na escala de resistência ômica. Coloca na escala de resistência. Alguns modelos, lembrando, tem um apito sonoro. Se tiver, você coloca na escala do apito sonoro. Verifique se está funcionando, coloca uma ponta de prova na outra. Ok, está funcionando. Pega o termostato, gira no sentido horário, girou, coloca uma ponte de prova de um lado e a outra do outro lado. Verifique se vai dar continuidade. Apitou, tá ok, deu continuidade. Se não apitasse, não ia dar continuidade, significa que está ruim. Pode trocar seu termostato. Beleza? Então, estaremos procedendo agora os testes do termostato. O termostato ele pode ser testado na escala de ohms. Então vamos colocar aqui na escala de ohms. Vamos colocar aqui no som. Está fechando as duas pontas aqui, dando continuidade. Você pode medir de um terminal para o outro. Na posição desligada não dá continuidade. O display fica marcando infinito. Agora nós vamos estar acionando nessa posição aqui, ele dá continuidade. Termostato de ar condicionado, ele pode ser testado com água gelada, já que o termostato funciona com temperatura positiva. Então, aqui nós temos um copo d'água e nós vamos estar agora colocando aqui o bulbo do termostato Então nós vamos estar aqui colocando os terminais. Vamos ver se ele está dando continuidade. Vamos ver aqui. Você pode perceber que o ponteiro continua no infinito, porque nós colocamos na água gelada. Vamos tirar a água gelada e vamos aquecer. E nós vamos aquecer aqui o bulbo do termostato para ele poder dar continuidade. Ele ainda continua desligado, certo? Então ele está ligado. Quando nós submetemos ele à água gelada novamente, ó, diminui só um pouco, ele desarma. Desarmou automaticamente. Ao aquecer novamente aqui, ele vai armar novamente aqui. Porque o termostato aqui, dentro desse bulbo aqui, ele trabalha, isso aqui é um tubo capilar, ele trabalha com um fluido. Esse fluido refrigerante
ele é sensível à temperatura. Quando aumenta a temperatura aqui, aumenta a pressão aqui. Aumenta a pressão aqui. E você pode ver aqui no termostato aqui que ele tem um fole, uma espécie de câmara de pressão, onde essa temperatura aqui, ó, sentida aqui no bulbo do termostato, vai fazer com que ele feche esses dois contatos aqui, conforme nós temos visto aí. Então, aqui na escala de ohms, você pode testar a continuidade. Olha para o aparelho ali, certo? Nós estamos aqui, ó, colocando os dois terminais aqui em contato com as duas ponteiras. Quando nós mergulhamos isso aqui, ó, na água, ele vai percebendo a temperatura mais baixa, a pressão diminui no bulbo do termostato e essa pressão diminuindo desarma esses dois contatos aqui. Quando aquece novamente, então fica nessa situação. Esse bulbo do termostato ele fica no ambiente percebendo a circulação do ar. Ar quente, ele mantém o ar-condicionado ligado, principalmente a parte de refrigeração, já que o termostato ele está ligado em série com a parte de refrigeração, ou seja, ele é um dispositivo elétrico que aciona o motor compressor. Quando ele aquece, ele vai fechar novamente esses contatos aqui. Cada termostato, ele é escolhido de acordo com a aplicação. Tá? Então nós temos esse termostato aqui, ó. Esse é o código do termostato. Ele pode ser aplicado numa rede de até 250 volts e a corrente máxima que ele suporta é de 25 amperes. Falando também agora, pessoal, sobre o compressor. Então, lembrando aí, recordando, qual é a função do compressor? O compressor ele realiza o trabalho, né, para aumentar a pressão e a temperatura, né, do nosso fluido refrigerante, né, fazendo aí, pegando o fluido em forma, né, de vapor para transformá-lo numa mistura vapor líquido, ok? Para que se passe o próximo passo na condensadora. Vou mostrar para vocês o teste do compressor, o teste elétrico. Vou mostrar o teste de massa para carcaça, verificar se as bobinas estão queimadas e identificar as bobinas do compressor. Como que eu faço esse teste? O primeiro teste que eu vou fazer é massa para carcaça. Pego o instrumento, esse aqui é o alicate em perímetro, acredito que todos conheçam. Se não conhecer, alicate em perímetro na escala de resistência ohmica. Coloco na escala de resistência, verifico se o instrumento está funcionando. Esse instrumento tem uma escala de apito sonoro. Coloco uma ponte de prova uma com a outra. Ok, está funcionando. Agora eu verifico na massa para carcaça. Coloco uma ponta de prova na carcaça do compressor, onde que não tenha tinta, e a outra nos 3 pontos de ligação do compressor. Detalhe. Então, procuro um ponto que não tenha tinta, nesse caso aqui numa válvula Schiride. A outra ponta de prova eu coloco no ponto de ligação do compressor. Primeiro ponto, não apresentou continuidade. Perfeito. Segundo ponto, também não apresentou continuidade. E no terceiro ponto, não apresentou. Excelente. Não pode apresentar continuidade nenhum dos 3 pontos de ligação. Então significa que ele não está dando massa para a carcaça. Agora eu vou passar o segundo teste do compressor. Vou verificar se as bobinas estão dando continuidade uma para a outra. Para quê? Para me verificar se ela está queimada ou não, se está rompida. O que eu faço? Na escala de resistência ohmica, continuo na escala de resistência e verifico entre os 3 pontos de ligação.
entre os 3 pontos de ligação deverá apresentar continuidade. Vamos lá? Aqui, ó, verifique se está funcionando o instrumento. Ok. Testo daqui para cá. Deu continuidade. Perfeito. Muito bom. Daqui para cá também. Daqui para cá também apresentou continuidade. Perfeito. Testei entre os 3 pontos de ligação do compressor. Apresentou continuidade entre os 3 pontos. Então aqui eu tenho um ponto, tenho outro ponto e outro ponto. Lembrando que são 3 pontos de ligação e 2 bobinas. Tem a bobina de marcha e a auxiliar. E um ponto que interliga as 2 bobinas. Agora eu quero saber entre esses 3 pontos elétricos quem é comum, marcha e auxiliar. Para isso, o que eu faço? Verifico o valor de resistência entre as 3 bobinas e identifico essas bobinas. Eu vou testar daqui para cá e anotar o valor de resistência. Daqui para cá e anotar o valor. E daqui para cá a mesma coisa. Então vou testar mais uma vez com vocês e vou anotar. Então eu testo daqui para cá. O valor aqui deu 10 ohms. Agora daqui para cá. 7 ohms. Agora eu testo daqui para cá. Apresentou 3 ohms. Excelente. Então eu tenho os 3 valores de resistência. Então, 10 ohms, 7 ohms e 3 ohms. 3 valores de resistência. O que significa isso? Eu tenho 2 bobinas. 3 pontos de ligação. Um ponto, ou seja, daqui para cá, vai ser o maior valor de resistência. No meio é o ponto que interliga as 2 bobinas. É a mesma coisa isso aqui, ó. Daqui para cá vai dar o maior valor, porque é a soma das 2 bobinas. Ou seja, é esse 10 ohms aqui, ó. 10 ohms. Então eu posso falar que o oposto ao maior valor, mas o valor deu 10. O oposto a ele é aqui. É o ponto comum. E aqui eu tenho um valor de resistência e aqui outro valor de resistência. Aqui um valor de resistência de 3 ohms e aqui 7 ohms. Lembrando que resistência elétrica é o quê? É a dificuldade que os elétrons têm para realizar trabalho. Menor resistência, maior o trabalho realizado. Maior resistência, menor o trabalho. A bobina que realiza mais trabalho é a bobina de marcha, ou seja, bobina principal. Então, menor resistência, mais trabalho. 3 ohms, bobina principal, ou seja, bobina de marcha. 7 ohms realiza menos trabalho, a bobina auxiliar. Ou seja, ela só entra para auxiliar na partida e depois o relé tira ela. Perfeito? Então, aprendemos a identificar. Sabemos, então, que aqui é a bobina de marcha, auxiliar e aqui é o ponto comum. Agora, tem a próxima aula, eu vou explicar para vocês como fazer a ligação elétrica do compressor e a parte mais importante também, utilizando o manômetro, o teste de compressão. Muitos refrigeristas ainda têm dúvida como faz esse teste de compressão. Com o auxílio do manômetro, com os manifold, eu identifico se a placa de válvula do compressor está boa ou não. Muitas vezes o compressor liga, funciona normal, porém o refrigerador não gela. A pessoa pensa que é gás, mas na realidade é a placa de válvula que está danificada. Vou mostrar para vocês a parte 2 do teste de compressor. Vou mostrar para vocês como fazer a ligação direta desse compressor. Na parte 1, eu expliquei como identificar as bobinas do compressor. Após identificar essas bobinas, então tenho comum, auxiliar e marcha. Sabendo que aqui é uma bobina e aqui é outra. Lembrando que a bobina auxiliar, ela funciona apenas de 1 a 3 segundos. Quem tira ela é o relé, certo? Então não podemos deixar ligada direto. Isso para compressores domésticos, geladeira e freezer. Então para fazer essa ligação direta, basta pegar um plug, coloco um fio direto no comum, o outro fio, que é a outra fase, eu coloco no de marcha. Fazendo a derivação no fio que vai no de marcha, eu coloco ele num pulsador. Esse pulsador comum, de campainha. Perfeito? E lembrando, sempre que for ligar qualquer aparelho, uma tomada,
está em teste, nunca se esqueça do alicate amperímetro. Para quê? Verificar a corrente elétrica. Se caso o compressor estiver travado mecanicamente, a corrente vai subir demais. Na mesma hora você desliga da tomada. Perfeito? Então vamos simbolizar aqui o alicate amperímetro. Escala ACA, amperes e corrente alternada. Não se esqueça, que é alicate amperímetro. Beleza. Aqui é o pulsador. Como que eu faço então? Eu pressiono esse pulsador, quando eu soltar, ele vai abrir o contato novamente. Então mantenho ele pressionado e ligo na tomada. Na mesma hora o compressor vai partir, eu tiro esse dedo do pulsador. Você vai verificar que a corrente elétrica vai mostrar aqui no visor do alicate amperímetro e o compressor vai partir. Perfeito? Vamos fazer isso aqui na prática. Então aqui, ó, eu tenho um chicote, um cabo PP, tenho um plug. Aqui eu tenho um pulsador de campainha e o fio que está separado. Esse fio que está separado vai no comum. Então eu ligo ele aqui direto no comum. Perfeito. O que passa direto é o que vai no marcha. Então está aqui no de marcha. E o outro que vai no pulsador, eu coloco no auxiliar. Perfeito. Coloca na escala de ACA ou um A com um tio. Eu sei que é menor que 20, coloquei na escala de 20. Não sabendo, coloco na maior escala. Então pego o plug e vou ligar na tomada. Antes de ligar, mantenho pressionado. Você vai verificar que o compressor vai partir na mesma hora. Ó. Partiu o compressor, mostrando a corrente elétrica. Então repara, 1,4, 1,5 amperes. Está variando. Um lado está dando a descarga, está soprando, o outro lado está succionando. Significa que o compressor está bom? Não. A parte elétrica dele está boa e ele não está travado. Para ter certeza que esse compressor está bom, ou seja, eu tenho que testar ainda a placa de válvula desse compressor. Ele está ligando normalmente, mas pode estar danificada essa placa de válvula, não está comprimindo como necessário. Para mim ter certeza se esse compressor está comprimindo ou não, eu tenho que fazer o teste de compressão, o teste da placa de válvula. Ou seja, mais um teste, no qual o teste da placa de válvula do compressor. Nesse teste nós vamos verificar se a placa de válvula do compressor está boa ou não. Que às vezes o compressor funciona, mas não refrigera. Pode ser a placa de válvula do compressor que está danificada. Para realizar esse teste é necessário algumas ferramentas especiais, tais como conjunto manifold, alicate amperímetro e um chicote para ligação direta do compressor. O alicate amperímetro, eu pego ele e coloco na escala de corrente elétrica, escala ACA, amperes e corrente alternada, ou somente o A com tio. Coloquei na escala de ACA, ou seja, o A com tio, esse aqui está um A com tio. Coloco o meu alicate amperímetro, ou seja, essa parte com a garra, no comum do compressor. Então vou colocar no comum do compressor. Tá aqui, já vou colocar de uma vez. Vou colocar o alicate amperímetro virado para vocês verificarem a corrente elétrica. Beleza. Meu conjunto manifold, verifico se as conexões estão apertadas. Coloco a mangueira vermelha, alta pressão, no tubo de descarga. Reparem que o tubo de descarga foi retirado e soldado uma válvula Schirrheide para facilitar esse teste. Tubo de baixa pressão, mangueira azul, outra válvula Schirrheide que foi soldada. O tubo de serviço está soldado, ou seja, está lacrado. Para realizar esse teste, o que eu faço? Verifico se os dois registros são abertos, faço a ligação direta do compressor, ele vai partir. O lado que eu quero medir, eu vou fechar. Primeiro, por exemplo, fecho o lado de baixa pressão. O compressor vai succionar, não vai ter nada para succionar, a pressão vai começar a baixar. Vai verificar que esse lado vai diminuir a pressão. Após fazer esse teste, você pode desligar o compressor e vai manter a pressão de baixo. Depois você abre e fecha o lado de alta pressão.
Quando fechar o lado de alta pressão, vai verificar que a pressão imediatamente vai subir. Subir até quanto? Até 350 PSI. Sobe mais? Sobe. Por questão de segurança, você quando chegar em 300 PSI, você desliga o seu compressor, para não acontecer nenhum acidente. 350 é mais que suficiente para fazer o teste de compressão no compressor. Quando chegar esse valor de 350 PSI, você desliga o compressor e verifica se vai manter esse valor. Se o compressor estiver ruim, às vezes nem consegue chegar em 350 PSI. Ou, às vezes, chega em 350 PSI, quando você desliga o compressor, a pressão vai cair. Então, vamos fazer o teste agora? Eu vou abrir os dois registros e vou fazer a ligação direta do compressor. Eu vou ligar o compressor. Monitorando sempre a corrente elétrica, próximo de 2 amperes. Estou monitorando a corrente elétrica, ok? Aqui não deu pressão nenhuma, certo? Porque os dois estão abertos. Vou fechar o registro azul, baixa pressão. Vai verificar que a pressão vai cair. Começou a cair a pressão. Atingiu o próximo de 10, beleza. Normalmente o que dá defeito é o lado de alta pressão, que a placa de válvula sofre maior. Então vou abrir o lado de baixa pressão e fazer o teste lá de alta pressão. Vou fechar aqui e a pressão vai subir imediatamente. Quando chegar a 350 PSI, eu vou desligar meu compressor. Pressão subindo. Desliguei. Próximo de 350. Não esperei chegar a 350. Próximo de 350. Repare que a pressão. Ou seja, já está desligado meu compressor. E a pressão tem que continuar mantendo o valor que eu desliguei. Certo? Então, espera aproximadamente 1 minuto. Quando ele está ruim, nem chega esse valor, ou quando você desliga, imediatamente já vai cair na pressão. Esse compressor, então, está em bom estado de conservação. Está com um lado de pressão, tá ok. Então, posso liberar e meu teste está concluído. Então, por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Vamos continuar falando sobre compressor na próxima aula. E estarei disponível para qualquer dúvida com relação aos conteúdos que foram passados, tá bom? Fiquem com Deus.